Cuidado! Este áudio de 20 minutos pode mudar sua visão e sua vida. Ouça essa frase como um aviso, não para assustar, mas para apontar uma verdade simples e perigosa. Muitas das coisas que você faz para manifestar seus desejos podem estar reforçando exatamente o padrão que você quer quebrar. Se você já passou noites visualizando, repetindo afirmações, fazendo listas de metas e, mesmo assim, nada mudou do jeito que você imaginava, eu quero que você pare agora e me ouça com atenção. Não porque eu tenho a resposta mágica, mas porque há um erro sutil que raramente é apontado, e ele costuma estar no lugar onde ninguém olha, na palavra que você usa, no tempo verbal que orienta toda a sua energia. Eu sei o que é lutar com isso. Passei anos fazendo todas as práticas certas. Visualizações detalhadas, quadros de visão, afirmações repetidas como mantras. Eu acreditava que o esforço seria suficiente. E ainda assim, parte da minha vida parecia não acompanhar o que eu criava mentalmente. Ou então, quando alguma oportunidade aparecia, eu não conseguia aproveitar por medo, insegurança, ou porque algo dentro de mim sabotava sutilmente. A verdade que eu descobri, e que quero dividir com você, é que existe uma diferença entre dizer vou ser e viver a consequência de dizer sou. Vou ser aponta para um futuro que ainda não existe. É um convite para o desejo, mas carrega um mecanismo interno que mantém a falta ativa. Sou declara identidade. É como ajustar o termostato interno para uma nova temperatura. O problema é que, se seu cérebro e seu corpo não recebem a mesma informação que sua mente racional, a mudança não se estabiliza. Não estou aqui para dizer que basta repetir uma frase e tudo se resolve. Não prometo cura instantânea, riqueza garantida ou milagres inevitáveis. O que conto é experiencial, o que funcionou para mim e para pessoas que acompanhei. Algumas melhoras aparecem como sensações discretas, pequenas portas que se abrem, sintonias que mudam. Isso exige responsabilidade, disciplina e consistência, mais repetição consciente do que esforço desesperado. Deixe-me contar como foi comigo. Havia um período em que eu investia horas em visualizações. Eu via cada detalhe, sentia a cena como um filme, anotava tudo. À noite eu repetia afirmações para dormir, como se plantasse sementes no escuro. Mesmo assim, quando a oportunidade real chegava, meu corpo reagia de forma diferente. Ansiedade, dúvidas, aquele velho impulso de não sou digno, que vinha como uma sombra. Eu percebia que algo no automático, naquela programação profunda, não tinha mudado. O ponto de virada não foi um grande insight intelectual. Foi um pequeno gesto durante uma meditação, algo quase imperceptível. Eu estava focado em respirar, atento ao meu peito, quando resolvi trocar uma afirmação por outra. Em vez de projetar o futuro, eu me permiti afirmar uma identidade simples. Declarei em silêncio com o corpo inteiro. Senti uma leve vibração, uma abertura no peito, como se um nó dentro de mim afrouxasse. Não foi uma explosão. Não foi um milagre cinematográfico. Foi uma mudança de tom interno que, aos poucos, começou a alinhar pequenas coisas ao meu redor. Deixe eu ser claro sobre uma coisa técnica que ajuda a entender isso, sem transformá-la numa prova científica. Quando falo em campo quântico, uso a expressão como uma metáfora útil, uma imagem para pensar em frequência e ressonância. Não digo que isso substitui ciência, nem que explique tudo mecanicamente, mas a ideia ajuda. Imagine que há um tecido sutil ao redor das suas intenções que responde à frequência que você emite. Frequência é o que você sente, é o que seu corpo traduz, é o padrão que seu subconsciente reconhece e replica. Se você emite uma frequência de falta, mesmo com pensamentos futuristas brilhantes, esse tecido responde à sensação dominante, e o que se manifesta reflete essa coerência. E é aí que entra o papel do subconsciente. Há estimativas usadas por coaches e pesquisadores de comportamento que sugerem que até 90% a 95% do que fazemos é regido por processos automáticos. Não é um número absoluto que preciso defender aqui. É um sinal de que a maior parte do que chamamos de comportamento vem de padrões gravados, não de intenções conscientes esporádicas.
Essas programações moldam suas reações, suas escolhas em piloto automático, a forma como percebe oportunidades e a coragem que tem para agarrá-las. Pense no subconsciente como o terreno onde você planta. Você pode plantar as sementes mais bonitas de intenção, mas se o solo estiver compacto, cheio de raízes antigas, poucas sementes brotarão. O processo que proponho não ignora a semeadura. Pelo contrário, ele muda o solo. Não por mágica, mas por prática repetida que alinha mente, corpo e energia. Você talvez esteja se perguntando: como traduzir isso em prática sem cair em exercícios vazios? A resposta tem 3 frentes: presença no agora, ajuste da identidade e reprogramação consistente do automático. Primeiro, a presença. O agora é o portal criativo. Quando você está no agora, o corpo está alinhado com a intenção. Não é uma expectativa futura, é uma vivência presente. Pergunte-se: como é sentir agora a realidade que imagina? Não apenas imaginar, mas sentir, perceber o batimento do coração, a respiração, a postura. O corpo precisa acreditar para que o subconsciente aceite a nova programação. Segundo, a identidade. Declarar a identidade na primeira pessoa altera o circuito emocional. Dizer, vou ser confiante, coloca a confiança em um futuro hipotético e parte do seu sistema reage. Você ainda não é. Cuidado. Dizer, sou confiante, dito com emoção e sem negação, começa a criar uma coerência interna. Essa coerência não anula dúvidas, ela as reconfigura ao longo do tempo. Terceiro, reprogramação. Quem já tentou mudar um hábito sabe que repetição e contexto importam mais do que intensidade isolada. Um ritual cotidiano pequeno, mas consistente, tem mais força do que sessões intensas e esporádicas. Por isso, falo de disciplina com compaixão. Disciplina sem autocrítica, com entendimento de que falhas vão acontecer, mas o retorno ao hábito é o que conta. Antes de seguir, quero te pedir um gesto prático e simbólico. Se esta mensagem está falando com você, escreva agora nos comentários, com intenção e sem pressa. Declaro que já é meu. Faça isso como uma semente simbólica, não como moda ou performance. Esse pequeno ato é um exercício de compromisso, uma forma de você se posicionar para si mesmo e para a comunidade. Não precisa descrever detalhes, apenas escreva a frase e sinta o que ela provoca no seu corpo por alguns segundos. Voltando. Explicar tudo isso em palavras pode soar abstrato, então vou usar imagens que me ajudaram. Imagine um rádio. Sua intenção é a estação que você quer ouvir, mas se o rádio, seu corpo e seu subconsciente está sintonizado numa frequência diferente, você não vai captar claramente o que quer. Afinar o rádio exige pequenas correções repetidas, não gritos, não apertar o botão ao acaso, mas ajustes finos, até que a música chegue sem ruído. Outra imagem. Pense no termostato de uma casa. O termostato define a temperatura desejada, mas se o sistema de aquecimento está com um sensor antigo, a casa nunca atinge o conforto que você deseja. Reprogramar o termostato interno implica ajustar o sensor, as crenças, para que elas reconheçam que a nova temperatura é normal. No meu caso, o sensor estava preso em narrativas antigas. Não sou suficiente, não mereço, é arriscado demais. Essas narrativas estavam gravadas no corpo como reflexos. Eu podia imaginar resultados diferentes, mas quando a situação real aparecia, o reflexo puxava tudo de volta para o padrão antigo. A virada exigiu algo que fosse sentido no corpo, não apenas pensado na mente. Vou descrever um momento que ilustra isso, porque histórias são formas de tradução. Era uma manhã chuvosa. Eu havia tentado várias técnicas sem ver mudanças concretas. Sentei no chão da sala, apoiei as costas na parede fria, fechei os olhos e pus a mão sobre o peito. Respirei algumas vezes lento até sentir o centro do meu corpo responder. Em vez de dizer, um dia serei abundante, eu sussurrei para mim mesmo com intenção. Sou abundância. Não foi um ato teatral. Foi um ajuste interno. Senti uma expansão leve no peito,
como se a caixa torácica se abrisse alguns milímetros mais do que o habitual. Essa sensação, por mais pequena que fosse, trouxe uma clareza. Estava falando uma linguagem que o meu corpo reconhecia. Ao longo dos dias seguintes, observei sinais sutis. Uma ligação antiga reencontrou um timing perfeito. Uma oportunidade que parecia fora do meu alcance apareceu em forma de conversa casual. Ideias vieram com uma facilidade diferente. Nada do tipo, ganhei na loteria, ou eventos grandiosos de imediato. Eram mudanças pequenas, coerentes com a nova frequência. Pessoas que antes hesitavam começaram a responder com maior atenção. Foi como se a síntese das minhas intenções, a aliança entre sentimento e pensamento, atraísse ressonâncias alinhadas. Mesmo assim, deixo o aviso. Isso não substitui trabalho terapêutico, tratamento médico ou acompanhamento profissional quando necessário. Se há questões profundas de saúde mental ou física, busque ajuda adequada. O que conto é complemento, técnicas de presença, linguagem e repetição que ajudam a modelar o terreno interno para escolhas diferentes. Uma dúvida que costuma aparecer é: mas e as crenças profundas? Como reprogramar o que está tão enraizado? A resposta prática é dupla: exposição e repetição emocional. Exposição, porque você precisa trazer ao consciente as narrativas que governam você. Repetição emocional, porque o subconsciente responde mais ao sentimento do que a ideias abstratas. Por isso, os decretos na primeira pessoa, acompanhados da respiração e de sensação corporal, têm maior impacto do que frases feitas ditas sem sentimento. Há também um detalhe neurológico comportamental que ajuda a entender. Quando você repete uma ação ou pensamento acompanhado de emoção, você facilita a formação de novas sinapses, pequenos caminhos neurais que fortalecem o novo padrão. Não estou aqui para dar aulas de neurociência profunda, mas para usar essa informação como justificativa prática. Emoções repetidas ligadas a um comportamento criam hábitos, e hábitos mudam destino. Durante esse processo, aprendi a distinguir entre impulso e intuição. O impulso chega apressado, muitas vezes alimentado por medo. A intuição chega calma, com uma sensação de amplitude no corpo. Treinar essa diferença foi essencial para aproveitar as oportunidades que começaram a surgir. Antes eu reagia, depois aprendi a responder com mais presença. Outra coisa que mudou foi meu relacionamento com a disciplina. Antes, disciplina vinha com culpa e cobrança. Se eu falhei hoje, estraguei tudo. Hoje entendo disciplina como retorno suave à prática. Falhas acontecem, o que importa é voltar sem tortura. Essa postura com paixão, rigor, foi um pilar nas pequenas mudanças que experimentei. Disciplina sem autocrítica intensa permite investimento a longo prazo, que é o que traz resultados consistentes. Talvez você esteja pensando: isso soa bem, mas demanda muito tempo. Eu não tenho horas por dia. A boa notícia é que o que proponho não exige grandes blocos de tempo. Pequenas práticas, bem feitas e repetidas, têm efeito acumulativo. O que pede de você é atenção curta 3 vezes ao dia e um compromisso de 3 semanas para observar sinais. Não é sobre intensidade heróica, é sobre consistência amorosa. No entanto, antes de eu explicar detalhadamente o ritual que usei, a sequência prática de respiração ancoradora, a forma de dizer decretos na primeira pessoa, como registrar em diário e como aplicar o ciclo de 21 dias, preciso que você entenda uma última coisa sobre coerência energética. Coerência não é perfeição. Não é que você deva se sentir positivamente o tempo todo. Coerência é quando sua mente, sua emoção e seu corpo começam a emitir a mesma mensagem com frequência maior do que o contrário. E isso se constrói em camadas. Primeiro, a consciência do padrão. Depois, a prática que altera a sensação. Por fim, a atenção às pequenas provas externas que confirmam a mudança. Foi exatamente essa sequência que transformou minha relação com a manifestação. Antes eu vivia preso entre desejar e sabotar. Depois, a prática me ajudou a estabilizar um novo padrão. Eu comecei a perceber, com mais clareza, que muitas pessoas confundem esforço com alinhamento. Esforço é empurrar.
Alinhamento é permitir que a energia flua em direção àquilo que faz sentido. Você pode usar esforço para criar disciplina, claro, mas sem alinhamento, o esforço vira fadiga. O próximo passo que eu vou te mostrar em detalhes é um ritual simples e prático, pensado para encaixar no seu dia, sem necessidade de equipamentos, com duração curta e foco na repetição. Ele envolve respiração, emoção e linguagem na primeira pessoa. Inclui um registro diário de sinais e sincronicidades, e tem um protocolo de retorno quando a mente quer sabotar. Vou ensinar as sequências, os tempos aproximados e como anotar observações que realmente importam. Também vou explicar como interpretar sinais, porque nem toda coincidência é um sinal, e nem todo sinal é definitivo. A arte é aprender a reconhecer coerência. Antes de eu descer nos detalhes técnicos, quero que você absorva isto. A mudança que proponho começa no agora. O agora é o único lugar onde ação e sensação podem se encontrar. Visualizações futuras podem inspirar, mas se não forem ancoradas no agora, no corpo, na respiração, na palavra que você usa para se descrever, elas correm o risco de se desvanecer. Trocar vou ser por sou é um passo simples, mas exige repetição e suporte corporal para que se torne verdadeiro na prática. Se ao ouvir isso você sentiu algo no corpo, um calor, uma leve tensão soltando, ou até resistência, guarde essa sensação. É um sinal de que algo interno já entrou em movimento. E se nada aconteceu de imediato, tudo bem também. Mudanças nem sempre são dramáticas no início. O que importa é o compromisso com o processo. Agora, antes de proceder para o passo a passo, quero reafirmar um ponto de responsabilidade. Se sua busca envolve temas de saúde física ou mental, não substitua acompanhamento profissional por práticas espirituais ou energéticas. Use essas ferramentas como complementares. No meu trabalho com pessoas, sempre recomendo combinar práticas internas com apoio adequado quando necessário. Quando eu comecei a aplicar o que vou te ensinar, eu fiz algumas adaptações que funcionaram para a minha rotina e para o meu corpo. Em seguida, testei variações. Algumas táticas deram resultado imediato em termos de sensação. Outras precisaram de semanas para mostrar sinais. O padrão que observei é sempre o mesmo. Pequenas repetições bem orientadas levam a uma recalibração do solo interno. E quando o solo muda, as sementes têm muito mais chance de brotar. Se você está acompanhando até aqui, parabéns por manter a atenção. Você já fez a parte mais difícil, aceitar que pode haver um erro no método que vinha usando e decidir ouvir outra abordagem. Em seguida, vou entrar no ritual prático, com instruções de respiração, decretos, tempo e como montar o seu próprio diário de sinais. Mas antes de eu entrar nesse detalhe prático, quero te pedir que respire agora, por 50 segundos, só para sentir o que eu venho dizendo. Coloque uma mão no peito, outra no baixo ventre. Inspire contando até 4. Segure 2 tempos. Expire contando até 6. Faça isso 3 vezes. Sinta o corpo. Observe qualquer mudança na emoção. Não julgue. Apenas registre. Esse exercício curto é um exemplo do que chamo de âncora corporal. Um gesto mínimo que diz ao seu sistema nervoso que algo novo está sendo introduzido. Ele prepara o terreno para que as palavras que virão a seguir tenham mais impacto. E é exatamente nesse ponto que eu vou parar por agora. Não porque não quero te ajudar de imediato, mas porque é essencial que você entre nesse processo com base, consciência do erro, experiência somática inicial, compromisso e responsabilidade. Depois, quando avançarmos, eu te darei o protocolo completo para praticar por 21 dias e como documentar as sincronicidades que aparecerem. Agora, eu vou entregar o protocolo prático, passo a passo que usei e que adaptei para outras pessoas com quem trabalhei. Eu vou descrever tempos, palavras e pequenas variações para dias corridos ou para dias disponíveis. Lembre-se, isso é um mapa, não uma fórmula mágica. Use com honestidade consigo mesmo. Comece pelo contexto físico. Sente-se ou fique em pé com a coluna ereta, mas sem rigidez. Sinta os pés tocando o chão. Se puder,
Apoie uma mão no peito e outra no baixo ventre. Esse contato já é uma âncora corporal que conecta respiração e sensação. Se estiver no ônibus, no trabalho ou em pé na cozinha, adapte. A mão no peito basta. O objetivo é criar um ponto de referência físico que diga ao seu sistema nervoso: atenção, algo intencional vai acontecer. Sequência básica. Duração total aproximada: 3 a 7 minutos. Repita 3 vezes ao dia. 1. Ancoragem respiratória. 60 a 90 segundos. Inspire contando até 4 pelo nariz, sentindo o ar preencher o baixo ventre. Segure por 2 tempos. Expire contando até 6 pela boca, liberando tensão. Repita 3 ciclos completos. Ao inspirar, pense numa palavra curta como presente. Ao expirar, imagine soltando uma palavra como falta. O objetivo é desacelerar e criar um espaço de percepção no corpo. 2. Escaneamento corporal breve, 20 a 40 segundos. Sem pressa, perceba onde há tensão: mandíbula, ombros, peito. Respire para a área com intenção, como se sua respiração pudesse amolecer aquilo que está tenso. Não julgue, só perceba e mande um sinal de aceitação. 3. Decretos na primeira pessoa com emoção, 60 a 90 segundos. Escolha 3 frases curtas na primeira pessoa, no presente, sem negação. Exemplos: sou abundância. Sou merecedor de oportunidades. Sou capaz de agir com confiança. Diga cada frase 3 vezes, com voz baixa ou mentalmente, mas trazendo sentimento. Imagine uma pequena imagem que represente essa afirmação. A sensação é o que importa. Entre cada repetição, respire conscientemente, mantendo as mãos no peito e no baixo ventre. 4. Evocação de gratidão. 30 segundos. Nomeie em voz baixa 2 ou 3 coisas simples pelas quais você é grato naquele dia. Uma xícara de café quente, uma conversa amigável, um encontro que te deu esperança. Gratidão é um coringa energético. Não promete nada a curto prazo, mas altera a qualidade da frequência que você emite. 5. Microação intencional. 10 a 30 segundos. Termine imaginando um pequeno passo concreto que você pode dar nas próximas 24 horas. Uma mensagem, um esboço, um telefonema, uma pesquisa. Diga mentalmente: hoje dou este passo. E imagine-se executando-o com naturalidade. A microação é a ponte entre sentir e fazer. 6. Fechamento. 10 segundos. Respire profundamente mais uma vez. Agradeça em voz baixa: obrigado, ou assim seja, e volte à sua rotina. Se tiver 30 segundos sobrando, sorria para si mesmo no espelho por 1 segundo. O sorriso ativa uma rede neurológica de segurança. Frequência e ciclo. 21 dias com checkpoints. Faça essa sequência 3 vezes ao dia, ao levantar ou na primeira pausa do dia, por volta do meio-dia ou na segunda pausa, e à noite antes de dormir. Cada sessão não precisa ser longa. A consistência vence a intensidade. Marque o primeiro e o 7º dia como checkpoints claros. No 7º dia, avalie com o seu diário se percebeu alguma alteração na sensação ou no comportamento. Se nada perceptível apareceu, mantenha o protocolo com a mesma disciplina. O objetivo é acumular repetições emocionais que reescrevam o terreno subconsciente. Ao final do 21º dia, faça uma avaliação mais ampla. Quais sincronicidades apareceram? Quais microações você tomou e o que elas geraram? Use essa revisão para ajustar as declarações e as microações do próximo ciclo. Modelo de diário de sinais. Padrão simples que funciona. Data. Intenção do dia. Uma frase: sou abundância criativa. Sessões realizadas. Manhã, tarde e noite. Marcar com. Estado emocional ao praticar. Nota rápida, 1 a 10 em coerência. Sinais observados, sincronicidades, ideias, conversas, sensações físicas. Microação realizada, o que fez, e resultado imediato. Observações e aprendizado. Uma linha sobre o que percebeu. Exemplo de anotação: 0705. Sou abundância.
Manhã, tarde e noite. Coerência 6:10. Sinal. Mensagem inesperada de ex-colega. Ideia para proposta de trabalho. Sensação. Peito mais leve. Microação. Enviei e-mail. Retorno. Resposta positiva para a reunião. O que anotar como sinal e o que é coincidência? Sinais são padrões. Uma única coincidência não é prova, mas quando várias pequenas oportunidades convergem, é provável que exista coerência energética. Procure sinais que rebatam com suas microações. Se você envia uma mensagem e logo em seguida surge uma ideia concreta que facilita uma proposta, isso é sinal de coerência. Se, por outro lado, você se sente melhor internamente, mas não faz nenhuma ação externa, a mudança ainda é intrapessoal e merece registro. Muitas vezes, a oportunidade exige tempo. Não transforme tudo em prova. Manter um olhar crítico é saudável. Algumas coincidências são apenas isso. O diário serve para diferenciar acaso de tendência. Modo de falar consigo mesmo quando a mente sabota. Quando surgir a voz interna de dúvida, não a negue nem discuta com ela. A técnica que uso é dar permissão para o pensamento existir e, em seguida, retornar ao corpo. Algo como: obrigado por avisar, agora respiro. Isso reduz o impacto da crítica e devolve a responsabilidade ao presente. Se a sabotagem for forte, aplique uma mini-ação. Levante-se, dê 3 passos, beba água. O movimento simples quebra o circuito da ruminação e reativa a intenção. Variações práticas para dias curtos. Mini âncora de 60 segundos. Uma respiração longa, uma frase: sou capaz. Um gesto físico: apertar a mão no peito. Útil em filas, metrô, pausa de café. Ritual do lavar as mãos. Cada vez que lavar as mãos pela manhã, diga uma declaração curta. Isso transforma um hábito mecânico em um lembrete prático. Check-ins de 30 segundos ao longo do dia. Respire e repita uma vez sua afirmação quando sentir tensão. Como reconhecer sinais reais? Exemplos práticos. Uma oportunidade aparece por coincidência aparente. Alguém menciona algo que você vinha pensando. Uma porta parece abrir no momento em que você age. Recebe um contato que coincide com sua intenção, uma pessoa que pode conectar você a um projeto. Ideias surgem com clareza, e você consegue executá-las com menor resistência emocional. Diminuição gradual de reações automáticas, menos ansiedade no encontro, menos procrastinação em tarefas-chave. Novas pessoas começam a aparecer no seu campo social que refletem o que você está praticando. Relatos pessoais e nuances. Minha experiência após o primeiro ciclo. No meu segundo ciclo de 21 dias, numa manhã em que me sentia particularmente descrente, eu compensei com disciplina. 3 mini-sessões, diário anotado. No 9º dia, uma ligação aleatória trouxe uma conversa que acabou sendo a semente de um projeto editorial. Não foi sorte, foi uma série de microações e de coerência que preparou o terreno para que aquela conversa se tornasse possível. Em outra ocasião, senti que minha energia estava desalinhada por semanas. Mantive o ritual, reduzi as expectativas e observei pequenas mudanças. Menos tensão ao falar em público, um e-mail de agradecimento de alguém que eu não via há anos, uma ideia que evoluiu para um roteiro. Nenhuma transformação espetacular do dia para a noite, mas uma sequência de ajustes que, somada, mudou meu posicionamento. Por que 21 dias? O ciclo de 21 dias é uma referência prática. É curto o bastante para se comprometer, longo o bastante para instalar um hábito inicial. Algumas mudanças neurais e corporais começam a acontecer nesse intervalo. Outras precisam de mais tempo. Se após 21 dias você sentir que o padrão está apenas começando, continue por mais um ciclo. Muitas pessoas relatam mudanças mais visíveis entre 6 e 12 semanas. Isso não significa que o primeiro ciclo foi inútil. Ele foi a fundação. O papel da ação, sentir-se sou, não elimina a necessidade de agir. Pelo contrário, a declaração de identidade é um catalisador que facilita a ação alinhada. Sem microações, a prática pode virar autoengano. Por isso, cada sessão termina com uma microação concreta.
Ela prova para seu sistema nervoso que a nova identidade está disposta a se expressar no mundo. O que fazer quando nada acontece? Reavalie sua coerência. Você praticou 3 vezes ao dia? As frases estão no presente e sem negação? Há microações sendo tomadas? Simplifique suas declarações. Às vezes, frases muito amplas causam resistência. Troque "sou abundância" por algo mais palpável. Sou capaz de concluir a tarefa X hoje. Procure suporte. Um mentor, terapeuta ou coach pode ajudar a identificar crenças que você talvez não veja sozinho. Permita mais tempo. Mudanças profundas pedem consistência maior que 3 semanas. Risco e responsabilidade. Não transformo essas práticas em substitutos para cuidados médicos ou psicológicos. Se você enfrenta problemas de saúde mental, procure profissionais qualificados. O que proponho é complementar. Técnicas de presença e linguagem que podem ajudar a melhorar a qualidade das suas escolhas e a relação com seus padrões internos. Evite o pensamento de culpabilização. Se algo não aconteceu, não significa que você falhou como pessoa. Significa que há ajuste a fazer. Mais honestidade, mais suporte, mais persistência com compaixão. Pequenas práticas de reforço ao longo do dia. Ao escovar os dentes, recite mentalmente uma das suas declarações. Ao fechar um e-mail importante, respire e reafirme: hoje eu ajo com clareza. Antes de dormir, leia uma linha do seu diário para consolidar o aprendizado do dia. Como ajustar as declarações conforme a evolução? No início, foque em declarações simples e concretas. Exemplo: sou capaz de apresentar minhas ideias com clareza. Depois de algumas semanas, expanda para declarações que incluam impacto relacional. Sou alguém que cria conexões com facilidade. Periodicamente, revise e atualize suas frases. A identidade que você declara deve acompanhar seu crescimento. Não deve permanecer estagnada enquanto você evolui. Sinais de coerência que vão além do externo. Mais paciência consigo mesmo. Menos necessidade de justificar ou provar seu valor. A sensação de que decisões surgem com mais facilidade. A atenção desloca-se de ansiedade por resultados para curiosidade sobre processos. Uma advertência final sobre linguagem e ciência. Quando eu falo de campo quântico ou frequência, uso esses termos como quadros metafóricos para compreender ressonância e sintonia entre pensamento, sentimento e comportamento. Ainda que conceitos de física possam inspirar metáforas poderosas, não os apresento como provas científicas de manifestação. Use a metáfora quando ela ajudar a clarear seu caminho, mas mantenha o discernimento. O convite prático agora, se você ainda está comigo, proponho um experimento simples. Nos próximos 21 dias, comprometa-se a executar a sequência 3 vezes ao dia e a anotar no diário. Não precisa ser perfeito, precisa ser fiel. Ao longo desse ciclo, registre tudo o que parecer coerente. Observe seus pequenos movimentos e celebre-os. Pequeno protocolo de emergência. Quando a dúvida invade, pare por 30 segundos. Respire como na ancoragem. Faça uma microação concreta, que prove sua intenção. Mande uma mensagem, escreva uma frase, ligue. Volte ao ritual no próximo horário previsto. O objetivo é não permitir que a dúvida se transforme em paralisação. O que esperar ao final dos 21 dias? Em muitos casos você terá mais clareza, pequenas sincronicidades, uma sensação de maior presença e, possivelmente, decisões mais corajosas. Em outros, você perceberá que a prática apenas começou a instalar mudanças sutis no terreno profundo. Ambos os resultados são legítimos. O critério não é a grandiosidade do evento externo, mas a consistência do seu retorno à prática. Agora, mais uma vez, responsabilidade com compaixão. Se houver questões de saúde relevantes ou padrões de trauma, busque suporte profissional. Use essas práticas como complemento generoso, não como substituto. Antes de encerrar, quero reforçar uma coisa que senti sendo decisiva para mim. Não confunda velocidade com profundidade. O impulso por resultados rápidos rouba a paciência que a reprogramação exige.
Prefira a repetição diária, o pequeno gesto ritualizado, ao grande ato esporádico. Isso cria um campo de estabilidade que, com o tempo, altera possibilidades. Se esta mensagem tocou algo em você, escreva novamente nos comentários, ou pela primeira vez, a frase que escolheu para os próximos 21 dias. Escreva com intenção: declaro que já é meu, ou sou capaz agora. Escolha uma que faça seu corpo responder. Seu comentário é um compromisso público e também um sinal para a comunidade. Muitas pessoas estão no mesmo processo e a força de uma prática aumenta quando é partilhada com cuidado e responsabilidade. E por fim, um convite simples. Se você quer continuar recebendo conteúdos que combinam prática, testemunho e método e que te ajudem a transformar a intenção em rotina, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este áudio com alguém que precisa ouvi-lo hoje. Essa comunidade é construída por pequenas ações repetidas. Seu gesto de compartilhar pode ser a faísca que alguém precisa. Feche-o com uma imagem. Imagine que cada vez que você respira com intenção, ajusta ligeiramente o termostato do seu ser. Não se trata de forçar uma mudança, mas de criar um ambiente interno onde a nova vida possa, com mais facilidade, florescer. O agora é o portal. A identidade que você escolhe viver hoje prepara o caminho para o que chega amanhã. Obrigado por escutar com atenção. Faça o experimento por 21 dias. Registre, compare e conte o que aconteceu. Seu relato pode ser o próximo sinal de coerência para alguém que está começando agora.